Olá, mulheres! Eu sou a Gileide Vieira e hoje eu vim trazer mais uma mensagem de Deus para vocês. Hoje nós vamos falar de uma mulher que ela se chamava Batseba, tá? Aqui no texto da Bíblia, eu estou lendo a Bíblia da Mulher, dentro do livro da 2 Samuel, tem o capítulo 11 e o capítulo 12, que fala sobre essa mulher, tá? Aqui no texto fala que ela foi perdoada e restaurada, tá? Ela passou por uma situação bem complicada e graças a Deus, Deus teve misericórdia da vida dela, tá? Como tem da nossa, graças a Deus por isso, né? Então eu vou ler o texto que tá aqui, tá? Batseba era a bela esposa de Urias, o Eteu, um fiel e leal comandante do exército do rei Davi. Quando Batseba soube que estava grávida, depois do seu encontro adúltero com o rei Davi, ela o avisou. Davi trouxe o marido dela, né, trouxe Urias, né, para frente da batalha, na esperança de que trouxe ele da batalha, mandou tirar ele da frente da batalha e trazer ele de volta para casa, na esperança de que ele tivesse intimidade com a sua esposa, a Batseba, e assim considerasse o pai da criança, que era dele. Olha o rei Davi, fazendo coisa errada, hein? Espertinho. Aí, quando esse plano fracassou, Davi tomou providência para que Urias fosse morto no campo de batalha. E então enviou mensagem para irem buscar Batseba e a levassem para o seu palácio. Apesar de, possivelmente, ter rejeitado as primeiras propostas do rei, a essa altura, né, ficou evidente que ela não tinha mais escolha, porque ela estava grávida e ela precisava de um pai para o filho dela. Então, ela acabou tendo que aceitar a proposta do rei. E aí ela foi morar no palácio para ser esposa do rei, né? Mais uma das esposas do rei. E o marido dela estava morto em batalha, ela não tinha o que fazer. E ela ia ser considerada adúltera, né? Ia ser considerada uma mulher adúltera no meio do povo. Será que ela percebeu que a morte de seu marido era resultado de uma ordem expressa do rei? Isso a gente não sabe, né? O que passou por sua mente quando ouviu as palavras de julgamento do profeta Natã contra o rei? Quando Davi foi consultá-lo depois da morte do seu filho, então assim, ela teve, será que ela se esquivou dele, o homem que havia causado a morte do seu marido leal, que confiava nele, né? E havia levado o julgamento sobre o seu filho? Ela pranteou a morte do seu marido, e o seu coração quase que partiu ao segurar o seu bebê, que estava à morte, vendo, sem nada poder fazer, a vida escapar do corpinho dele. Apesar de seu amor, e mesmo depois de jejuar, né? Do rei jejuar e implorar a Deus pela vida do seu filho, o bebê morreu. Porém, no devido tempo, Batseba teve outro filho. Então, assim, voltando aqui para poder explicar essa história. O que aconteceu? Davi chamou Batseba para o palácio, adulterou com ela era casada. Aí ele trouxe o marido dela da guerra para dormir com ela. Aí o Urias não dormiu com a esposa, ele dormiu na praça junto com os soldados. Aí ele viu que não tinha jeito de resolver a situação. Aí ele mandou Urias para frente da batalha para Urias morrer, tá, na guerra. Aí ele mandou chamar a esposa desse Urias, que é Batseba, para morar com ele no palácio. Aí ele assumiu ela como esposa. Aí ela teve o bebê. Só que Deus ficou muito triste com eles. E Deus permitiu que o bebê morresse. Deus não deixou o bebê viver. Aí o profeta Natã foi até lá e falou com Davi que o bebê não ia viver, que ele ia morrer, por conta do pecado deles. Aí o bebê morreu e aí eles choraram, prantearam, jejuaram, mas não tinha mais o que fazer. Deus, né, determinou e para poder, assim, quando a gente peca, Deus, ele manda alguma consequência na nossa vida. Então a gente sempre paga pelo nosso pecado, né? Porque Deus é justo, Deus é amor, Ele nos ama, Ele tem misericórdia, mas Deus é justo. Quando a gente peca, a gente paga pelo pecado, certo? Então não fique impune, porque Deus é justo e fiel. Mas mesmo assim, depois de um tempo, aí Batseba ficou grávida de novo do rei Davi e teve o bebê, que se chamou Salomão, né? Como rainha, ela devia estar a par das muitas intrigas que
que ocorreram quando os filhos de Davi se levantaram contra ele e lutaram entre si para tomar o poder do rei. Olha só, os filhos de Davi, o que Deus falou para ele? Que a espada não sairia da casa dele. O que significa isso? Quando a espada não sai da casa da pessoa? É que vai haver várias mortes por conta do pecado dele, da desobediência dele contra Deus. Os filhos dele entraram em guerra. Todo mundo queria tomar o reino, né? Os filhos queriam tomar o reino, então eles começaram a brigar entre si para tomar o reino, né? Quando Davi estava perto do final de sua vida, Batseba ouviu boatos de que outros dos filhos de Davi, né, Adonias, havia se proclamado rei. Olha só, um dos filhos se proclamou a si mesmo como rei, para tomar posse do reino, né, e mandar. E eles começaram uma briga feia. Havia se proclamado rei, né, politicamente astuta o suficiente para saber que a sucessão do seu próprio filho estava em perigo, ela se encheu, né? Se encheu de gratidão quanto o profeta. Olha só. Chamou o profeta Natã e apresentou um plano para assegurar que a promessa do rei Davi de que Salomão seria o próximo rei, ele que se sentaria no trono do pai. Ele era o filho caçula e ela conversou com Natã, com o profeta Natã, para que aí eles fizessem uma jogada política de uma certa forma de que Salomão fosse o próximo rei e não os filhos mais velhos, certo? Percebendo que precisaria agir com rapidez para estabelecer Salomão como sucessor do trono, né, aos olhos do povo, Davi deu instruções para o sumo sacerdote ungir Salomão como rei. Então assim, o rei concordou com a vontade da esposa, né, da Batseba, e mandou o profeta Natã ungir, né, o Salomão, mesmo pequeno, né, mesmo jovem, como rei, né, o próximo rei de Israel. Na sua posição de rainha-mãe, Batseba desfrutou de mais respeito e exerceu autoridade sobre as mulheres da casa do rei. Então ela foi influente, né? Ela conseguiu ser influente com o rei, conseguiu influência com o profeta, conseguiu influência no meio do povo, né? E até das mulheres do rei, ela teve maior influência. Batseba viveu muitos anos. Ela foi vítima de lascívia de um rei, foi mãe em agonia porque perdeu seu primeiro filho, estrategista política, respeitada rainha-mãe. Suas experiências abrangeram tanto o melhor quanto o pior, né? As piores situações, dos pontos mais altos aos pontos mais baixos das emoções. Ela viveu circunstâncias muito difíceis, né? Que a gente vive no dia a dia. Porém, talvez, afinal, o escândalo do seu adultério tenha sido superado por seu legado como mãe, né, do próximo rei de Israel, o rei mais sábio que já existiu, né? A própria palavra de Deus diz que Salomão foi o rei mais sábio que já existiu na face da terra. Então assim, Batseba, ela começou uma vida difícil, ela teve várias situações difíceis, ela pecou, ela errou, mas com certeza ela deve ter pedido perdão a Deus, e Deus perdoou e restituiu um filho para ela, e restituiu para ela uma vida de alegrias, né? Que ela viu o filho dela sendo o rei de Israel, e um rei justo, né? Era um rei justo e era obediente a Deus. Tudo que Deus falava com ele, ele fazia. Tanto que Deus falou: pede a mim o que quiseres que eu vou fazer para você. E o Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu sabedoria, deu riquezas e deu todas as ações da terra para ele poder reinar sobre elas. Amém? Então assim, você como mãe, você, uma mulher, principalmente você como mãe, você pode orar pelos seus filhos, você pode... como que se pode dizer? Você pode... os seus filhos já são de Deus, mas nas nossas orações nós entregamos a vida dos nossos filhos para Deus, né? A gente sabe que já são, mas nas orações a gente entrega a Deus, para Deus tomar conta, para Deus cuidar, para Deus proteger, para Deus amparar, para Deus direcionar. Então assim, faça isso todos os dias no seu filho. Ore por ele, peça para Deus abençoar a vida dele, a vida espiritual, familiar, sentimental, profissional, todas as áreas da vida dele. Então você pode orar para Deus dar o melhor para os seus filhos. A gente pode orar, mas quem faz o milagre é Deus. Amém? Então receba essa mensagem para o seu coração, leia a Bíblia, está no livro de 2 Samuel,
no Velho Testamento, capítulo 11 e 12. Se você quiser ler mais, para você chegar no reinado de Salomão, fique à vontade, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais a gente toma posse das promessas de Deus. Amém?